Olá, pessoal. Prosseguindo com o nosso estudo a respeito do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, nós agora vamos iniciar o nosso segundo bloco. Eu e a doutora Priscila do Amaral iremos conversar com vocês a partir do inciso 7º. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Bem, nós vimos recentemente alguns exemplos, mas não podemos dizer que são exatamente relacionados a esse tipo, mas de pessoas que tiveram informação privilegiada, por exemplo, nos anos 1999, sobre o que ia acontecer com a desvalorização do real. Muita gente sabia que isso ia acontecer e aí tentou adquirir dólares naquela época. Recentemente a gente ouviu falar em um grande frigorífico aí que recebeu informações privilegiadas e conseguiu ganhar alguns milhões na bolsa, graças a acesso que teve desse tipo de informação. Mas basicamente é isso: revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Doutora, quer fazer algum comentário sobre esse? Podemos partir para o próximo? Podemos partir para o próximo. Então está com a senhora, 8º. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. O doutor até falou um pouco a respeito antes, né, no bloco anterior, a respeito das parcerias, né? Parcerias tem outras também, como convênios, eventualmente. Acredito que existe uma norma, né? Existe um contrato, existe uma lei que estabelece os requisitos para se contratar com a administração pública e eles são descumpridos, essas normas, né? Eventualmente, pode ser caracterizado uma improbidade administrativa. Exatamente, doutora. Um exemplo que a gente poderia encontrar, no caso aqui das entidades privadas, a gente pode verificar que existem regras, como a senhora muito bem disse, para a celebração. Em muitas cidades exige-se que tenha a utilidade pública reconhecida no âmbito municipal, em muitas que a entidade exista há pelo menos 1 ano, ou há pelo menos 2, ou o que quer que seja, e às vezes a prefeitura, né, o gestor, o prefeito, a prefeita, para facilitar esse tipo de repasse de recursos, acaba fingindo que não está vendo as regras, acaba mandando fazer de qualquer jeito para beneficiar uma entidade. E aí, nesse caso, ele pode responder por improbidade administrativa também. Vamos ver o próximo. O próximo é o nepotismo, uma inovação ótimo. na lei de improbidade administrativa. Sobre o nepotismo, teremos uma aula específica, né, doutora, a respeito. Sim. Vamos Pessoal, então, fique à apenas vontade, ler o artigo e vamos aprofundar ele, né, porque é uma questão que sempre pergunta. Há nepotismo, além de outras, né, que mais para frente eu vou falar. Então, nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral ou por afinidade até terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. A inovação está justamente aqui no finalzinho, né, doutor? Que é aquela nepotismo cruzado, né? Designações recíprocas. Enfim, vamos gravar uma aula a respeito desse inciso, especificando e mostrando ponto a ponto do que a norma quer trazer, né? E o que pode ser visto na prática. Uma aula um pouco mais técnica, mas que traga bastante conhecimento.
Doutor, quer falar alguma coisa a respeito desse inciso? Ou, enfim. Vejam bem, nós, assim como a doutora Priscila disse, nós teremos um bloco só para falar de nepotismo. Vocês depois assistam também. Mas antes que a gente avance, caso vocês não tenham tempo, vocês vão anotar aí o seguinte: existe uma súmula do STF, a súmula vinculante número 13, ela trata deste assunto. Antes dela não havia esse texto em nenhuma norma, apenas havia a implicação em termos de análise dos princípios, e agora vocês já estão vendo aí, é uma lei federal, a lei relacionada à improbidade administrativa, e aí no inciso 11 do artigo 11, temos ela escrita aí com todas as letras. Então agora temos um amparo também normativo. E vejam bem, ela aplica-se ao seu município, sim, independente de aí já ter ou não uma lei que trata do nepotismo, ela já se aplica ao seu município. E eu quero que você apenas observe 3 questões aí. O nepotismo vai ocorrer em relação à nomeação pela autoridade nomeante, ou seja, o prefeito, ou o presidente de Câmara, ou o presidente do tribunal, etc. Também pode ser o caso, vejam bem, de ter um parente aí trabalhando na prefeitura, um diretor de compras, por exemplo. Ele não é bem a autoridade nomeante, mas só de ele já estar trabalhando lá, a esposa dele não poderia ocupar um cargo. E tem um outro tipo, como a doutora já mencionou, que é o nepotismo chamado nepotismo cruzado, quando o presidente da Câmara, por exemplo, coloca o filho na prefeitura e o prefeito coloca o filho na Câmara. É só um exemplo banal, né? Lembrem-se que até é o 3º grau de parentesco, e o 3º grau é do ponto de vista jurídico, não é do jeito que a gente fala na cidade, não. Na cidade, o filho da minha prima, a gente chama de primo de 2º grau, primo de 3º grau, não existe isso juridicamente falando, não. Até o 3º grau, quem tiver curiosidade, assista o nosso curso sobre nepotismo, que vocês vão saber mais, tá bom? Diga, doutora. Não, pode continuar, doutor. Daí eu trago Não, plus, eu já assim, só no encerrei. finalzinho. Já encerrei. Então, só para trazer essa informação, caso fique corrido e não consiga assistir a aula sobre nepotismo, falar para eles que as leis que tratam sobre casos de vedação ao nepotismo não são de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, né? Então, os vereadores que desejam propor uma lei sobre nepotismo, eles têm competência para tanto. É uma decisão do STF, é o tema número 29. Excelente. Vamos prosseguir. E só um detalhe, pessoal. Nós estamos falando de nepotismo, mas lembrando que, embora algumas situações não sejam configuradas como nepotismo, ainda assim elas serão consideradas erradas por violarem outros princípios da administração pública, como, por exemplo, o da finalidade. Mas isso é um assunto para o nosso bloco específico. Vamos avançar mais um pouquinho. Inciso 12. Doutor, está com a senhora. Praticar no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto do parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. Vou trazer um fato curioso que, justamente nesse artigo, eu viajei para uma cidade e nessa cidade tinha várias placas, tinha várias estátuas com o nome do prefeito. O prefeito fez, o nome do prefeito. O prefeito fez a praça, né? Obrigada, prefeito. O prefeito fez, não foi a prefeitura municipal, mas o prefeito. Esse é um caso, né? De qual estado, doutora, que a senhora viu isso? Eu vou deixar... Como é o Brasil inteiro, foi geral? né? Foi geral, não é aqui de Santa Catarina, né? Mas... até fiquei pensando. Não é aqui da nossa região, foi Ufa. fora do estado, mas sim, então aonde nós caminhávamos, eu pensava, nossa, um Ministério Público forte aqui ia ter várias ações, né, de improbidade, justamente porque violou o princípio da publicidade e ali da personalização, né?
Então, essa nova redação que a lei trouxe é justamente isso, né? Ela trouxe essa questão da promoção pessoal. Ela veda, então, que o agente público se promova pessoalmente com os órgãos da administração pública. E esse é um dos princípios do artigo 37, né, doutor? Que é o princípio da impessoalidade. Eu, como servidora pública, não sou a Priscila, ou a doutora Priscila, ou a advogada, mas sim toda a Câmara onde eu trabalho. Eu sou a Câmara, né? Eu estou na Câmara e sou a Câmara. Eu respondo, é a Câmara que responde pelos meus atos. Mesmo que depois ela venha pedir um ressarcimento, né? Mas esse é o princípio da impessoalidade. Então, quem está dentro da administração pública, como o prefeito, ou os servidores públicos, ou mesmo o presidente da Câmara de Vereadores, como a gestor do órgão público, porque ele faz essa gestão, ele está inserido como o princípio da impessoalidade. Ele é aquilo, né? Ele é o órgão público, né? Excelente, doutora. Se me permite, eu vou ler o parágrafo 1º do artigo 37, só para o pessoal que está em casa também. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos. Então, isso que a senhora viu aí não deve ter sido no Brasil, não é verdade? Foi em outro país, inclusive. Não é isso? Com Entendi. certeza. Então está explicado. Mas agora, para os vereadores que estão nos acompanhando, eles vão ficar com dúvidas, porque essa, infelizmente, é uma prática comum em muitos lugares. Infelizmente, não são em todos os estados que existe um Ministério Público atuante, um Tribunal de Contas atuante. Vereadores sensatos não estão em todos os lugares. E é importante que vocês saibam que, se o prefeito começar a falar que foi ele que fez tal coisa, o prefeito deu cesta básica, o prefeito comprou uma ambulância, o prefeito asfaltou a rua, vejam bem, o prefeito não é esse poder todo, não. Quem está fazendo isso é o povo, porque o dinheiro que vai viabilizar esse tipo de investimento, esse tipo de entrega, é do bolso do cidadão que ele sai. Então, vocês não permitam que a população menos esclarecida fique achando que o prefeito é o salvador da pátria, não. O prefeito é um funcionário do povo que toma decisões autorizadas pelo povo, inclusive, porque tudo que o prefeito faz com o dinheiro do povo é autorizado em lei, aprovada na Câmara, que é composta por vereadores eleitos pelo povo. Então, que fique claro isso, pessoal. Não aceitem, porque tem muita cidade que o povo acha que o prefeito é um deus, e isso está completamente errado. E depois, se vocês deixarem esse monstro, crescer no imaginário da população, depois fica difícil de se livrar dele. Vocês precisam que a cidade caminhe para o bem de todos, e não para o bem de um grupo específico, tá bom? Agora, vamos elogiar aqui os bons prefeitos que não fazem isso. Não existem só prefeitos ruins, existem bons prefeitos também. E eles existem mais onde a população fica mais em cima, acompanha mais de perto. Tá bom, pessoal? Vamos passar para o próximo, doutora? Eu acredito que agora já são os parágrafos, não é isso? Exatamente. Vamos lá, parágrafo 1º. Fica com a senhora. Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa na aplicação deste artigo quando for comprovada na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. É aquela questão que trouxemos anteriormente, a questão do dolo. Agora, a lei de improbidade administrativa, ela precisa da comprovação do dolo. Claro, o vereador pode se questionar, mas eu posso propor uma ação de improbidade administrativa, doutor? Não, nesse caso não, né? Eu já vou respondendo. O único titular responsável pela propositura da ação de improbidade administrativa é o Ministério Público. Nesse caso, possivelmente, se houver um ato de improbidade administrativa que se entenda que tenha, né, leva as informações, a notícia fato, faz ao Ministério Público, e ele segue, então, com a sua investigação para ver se cabe ou não uma ação de improbidade administrativa. Doutor?
Não vou acrescentar nada. Excelente, doutora. Concordo com o que a senhora disse. Vamos lá? A parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no parágrafo 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta lei e em leis especiais, e quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei. Ou seja, o parágrafo 2º tem a proposta de assegurar que a regra que a doutora acabou de ler para a gente sempre vai ser observada em qualquer situação quando se tratar de improbidade administrativa. Ou seja, somente vai se falar de improbidade quando houver a comprovação que houve o interesse de obtenção de vantagem própria ou para terceiro. Basicamente isso. Houve essa vontade de obter esse proveito para si ou para outra pessoa ou entidade. Parágrafo 3º, doutor, está com a senhora. O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo, o artigo é o 11 que estamos conversando, pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infraconstitucionais violadas. O vereador, eventualmente, ou o assessor jurídico da Câmara ou qualquer outra pessoa que for assistir, um servidor público, né, que não seja da área jurídica, pode se perguntar, mas então eu vou ter que levar a indicação da norma constitucional, legal, infraconstitucional? Fica difícil, né? Você vai dizer, poxa, mas eu não vou conseguir fazer isso. Não, você vai levar o fato e o Ministério Público ele vai fazer esse enquadramento, né? Óbvio. Ele vai trazer se a conduta é ou não, ele que vai fazer toda essa investigação, se há ou não improbidade administrativa. Excelente, doutora. Também não tem nada a acrescentar. Parágrafo... mas vamos só dizer aqui o seguinte. Atenção, vocês que estão fiscalizando, como muito bem disse a doutora, você vai recolher o máximo possível de provas. A gente vai te dar um modelo aqui no nosso curso, você já tem, mas caso você não esteja com tempo para poder olhar na nossa plataforma, que é muito rápido, é muito simples, mas você vai apenas pegue um pedaço de papel e escreva: Excelentíssimo senhor doutor, promotor de justiça do estado, tal, tal, tal. Ou promotora, eu, vereador, fulano de tal, abaixo assinado, ou melhor, nós, vereadores, abaixo assinados, dirigimos-nos muito respeitosamente a Vossa Excelência para relatar o seguinte fato, 2 pontos, conta a história. Estivemos na rua tal e observamos que o caminhão da prefeitura estava transportando crianças na parte de cima, não sei o quê, não sei, né? Inclusive a foto está embaixo e tal, não sei o quê. Levamos para a consideração de Vossa Excelência para que Vossa Excelência avalie a situação e proponha as medidas que entender necessário, se assim entender. Nada mais havendo a tratar, despedimos-nos, renovando os votos de estima e consideração. Põe a data, o nome da cidade, assina bonitinho. O que você vai fazer? Conta para ele o caso, junta a prova, se tiver, e fala: olha, você, o senhor, a senhora, adote as providências que você entender cabíveis. Eu só estou te contando o caso. E ponto. Não tem que ficar pensando, mas eu não sou advogado, eu não sei escrever direito. Não preocupa com isso. O que você precisa fazer é levar a informação verdadeira para conhecimento dele, do Ministério Público. E o Ministério Público tem as suas prerrogativas, as suas competências, e é como se fosse, vamos dizer assim, um defensor do povo. Você não é um defensor do povo, na sua perspectiva? Pois é, o Ministério Público também é um defensor do povo, só que com mais poderes. E, exatamente, em alguns até casos... até ferramenta, tem mais ferramentas, exatamente, né, para fazer essa investigação, se houve ou não, né? Perfeitamente. E só mais um detalhe antes da gente avançar. Lembrem-se, vocês não são super-heróis, nem super-heroínas. Vocês não têm que fazer papel de polícia, fazer papel de fiscal, fiscal de posturas, fiscal de meio ambiente, fiscal de obras. Quem faz isso são os fiscais da prefeitura. Você tem que assegurar que eles existam e que eles estejam trabalhando corretamente.
Ah, eu fiquei sabendo de um traficante vendendo drogas. Meu amigo, Não. você vai no máximo contar para a polícia, né? Lógico, você vai chegar lá fazendo o quê? Se eles acabarem com você, infelizmente nós vamos perder, porque você faz a diferença, você vai fazer muita falta. E você não tem condições de enfrentar isso adequadamente. A polícia tem condições. Eles têm colete à prova de balas, eles têm armas, eles têm estratégia, eles têm conhecimento, eles têm condições de resolver isso do jeito certo, sem que você tenha que colocar a sua vida em risco e eles a deles. Eles também, nós não queremos que eles arrisquem a vida deles, mas eles têm as ferramentas deles. Então, lembrem-se disso. Você vai fiscalizar para que a prefeitura funcione corretamente, para que a Câmara funcione corretamente, para que tudo funcione certinho na sua cidade, mas, em muitos casos, você vai ter que cobrar das autoridades que elas façam o papel delas. Você não pode chegar lá fazendo o papel delas. Vou dar só um exemplo. Teve um vereador, a senhora acredita, doutora, que ele pegou uma fita zebrada e ele interditou um posto de saúde. E eu só não sei como que o prefeito ainda não se mobilizou para que esse vereador seja cassado. Porque o Nem vereador tem se meter, competência? não tem competência. O vereador se meter a funcionário da Defesa Civil é um exagero. E ele corre risco de ser cassado. Se ele está brincando de super-herói, ele vai acabar perdendo o mandato dele, vai fazer falta. Já caminhando para o final, o parágrafo 4º diz que os atos de improbidade de que trata esse artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado, para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Ou seja, nesse caso do artigo 11, não precisa estar comprovado que alguém ficou mais rico ou de que tenha ocorrido um dano ao erário, mas é necessário que haja comprovação de que houve uma lesão relevante ao bem jurídico tutelado. Isso é importante saber. Vou dar um exemplo aqui. O prefeito foi visitar o posto de saúde, deu bom dia para todo mundo, menos para mim. Ele me pulou. Olha, será que é improbidade? Faltou o princípio da cortesia, da urbanidade. Olha, eu vejo que não tem aí uma lesividade relevante, por mais que ele tenha sido um ogro, né, de não ter te dado bom dia, não vai implicar aí a improbidade nesse caso. Mas o prefeito ele chamou para fazer estágio apenas os filhos das pessoas que votaram nele. Opa, já está violando o princípio da impessoalidade. Aí a gente vai falar de improbidade. Doutora, eu vou deixar com a senhora o caso queira falar sobre o parágrafo 4º e também o 5º para a gente já encerrar. Podemos conversar, então, sobre o 5º? Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. Eu acho que a leitura é autodeclaratória, né? Pode... Pessoal, então nós já estamos encerrando esse bloco. No próximo nós vamos falar sobre nepotismo e agradeço a vocês que ficaram conosco até agora. Lembrem-se, na plataforma existe um fórum em que você, fazendo o seu login com seu usuário e senha, consegue colocar suas perguntas lá. E nós vamos respondendo à medida que nós formos tendo tempo, tá bom? Um abraço, até breve. E aqueles que não conhecem ainda, conheçam a nossa plataforma, assinem a modalidade mensal ou anual para terem acesso a todos os cursos que eu e a doutora Priscila gravarmos. Além dos cursos, vocês terão direito a vários modelos de projetos de lei, resolução, requerimentos de informação, denúncias. Ainda, uma vez por semana, sala de monitoria, para a gente poder ter um momento assim como esse, ao vivo com vocês, para tirar dúvidas e muito mais. Não percam, até breve.